Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz, hoje trazendo para vocês mais uma avaliação. Dessa vez continuando com os fones de ouvido, e o produto que a gente tem aqui hoje é o Shure, fabricado pela Moondrop. Vou trazer para vocês alguns detalhes sobre esse fone, então bora lá? Para aqueles que não conhecem, a Moondrop é uma marca chinesa que foi fundada em 2015 e que trabalha principalmente com equipamentos de som, mais específico a área de fones de ouvido, com fones intra-auriculares, como é o caso desse daqui, e até headphones. E atualmente está com uma grande variedade de produtos, desde fones de mais alto nível, que custam aí na faixa dos 2 até 3 mil reais, quanto fones mais simples, como é o caso desse daqui. Apesar de ser um dos produtos mais simples que a Moondrop vende, a experiência de unboxing dele é interessante. Ele vem nessa caixa com esse desenho de waifu na frente. É um personagemzinho de anime que é bem típico das caixas deles. Eles têm um personagem para cada tipo de fone que eles vendem. Fora isso, na parte traseira ele tem algumas especificações técnicas, como a curva de frequência do fone e uma listinha com algumas informações básicas. Fora isso, ele acompanha na caixa também uma quantidade boa de acessórios. Acompanha essa bolsinha de pano onde você pode carregar. Ele também acompanha 3 pares de ponteiras, uma delas de tamanho pequeno, uma de tamanho médio que já vem instalado no fone, e por último uma de tamanho grande, e são ponteiras muito boas por sinal. E por último, ele acompanha 2 guias de borracha, isso porque esse fone foi feito para você utilizar com o fio passando por cima do ouvido, e como o fio é mole, em alguns casos pode ser que ele fique saindo. Essas guias de borracha facilitam o processo tanto de manter o fio no ouvido, quanto para passar eles por trás. Agora, saindo dos acessórios e indo para o fone em si, a construção do Shure é muito boa. O corpo dele é feito inteiro de metal, pintado de preto, com esse desenho dourado na parte superior. Por ser feito de metal, ele chega a ser até levemente pesado. O conjunto total pesa cerca de 27 gramas. O único ponto negativo na construção dele é o fato do fio não ser removível, o que é um ponto bem negativo, já que para quem conhece fone de ouvido sabe que com o tempo esse fio provavelmente vai acabar estragando, e como não tem a opção de mudar eles por um outro, esse fone vai acabar virando lixo depois desse tempo. E por falar em fio, aqui no Shure ele tem 1.2 metros de comprimento, o que é mais do que suficiente para a maioria dos casos, e ele tem um acabamento emborrachado, o que dificulta um pouco a desembolar o cabo. Se não fone com fio, ele acaba embolando o cabo com bastante facilidade. E na ponta ele tem um plug P2 normal. Ele também acompanha 2 versões, tem uma versão que possui o microfone no fio, e essa versão aqui que não possui nenhum. Esse é outro ponto negativo de não ter o fio removível, que você não pode trocar o cabo nas diferentes versões, algo que você não vê em fones como, por exemplo, alguns da KZ, onde ele tem as 2 versões de fio, você pode trocar e colocar o microfone conforme a tua necessidade. Além disso, o fone encaixa muito bem no ouvido, ele é um fone extremamente confortável, pelo menos para o meu caso. Ele é um silicone um pouco pegajoso, então isso faz com que ele fique no ouvido com mais facilidade. Outro ponto que vale levantar é a dificuldade de rodar esse fone. Alguns fones desse tipo, que são os monitores de palco, necessitam de uma amplificação para rodar. Esse não é o caso do Shure. Ele tem 28 ohms de impedância, com 120 dB de sensibilidade. Então isso significa que você pode rodar ele a partir de qualquer coisa, seja o plug P2 do celular, do computador. Ele não tem nenhuma necessidade de se utilizar um amplificador para rodar. E no desempenho, mais especificamente a qualidade de som desse fone. Gente, esse é um fone que tem uma pegada de som mais neutra, ou seja, ele não possui um grande ganho na parte dos graves nem dos agudos. Ele tem um perfil mais balanceado, o que pode não ser muito ideal dependendo do tipo de música que você escuta, ou até dependendo do seu gosto. Se você escuta músicas com mais batida, pode ser que ele não atenda muito bem. Basicamente, essa linha azul é uma resposta de frequência neutra. É normal ele ter esse ganho na faixa dos 3K, isso está relacionado à forma que seu ouvido funciona. Enquanto a linha verde e vermelha é a resposta em frequência desse fone em específico. Quanto aos graves, eles são mais leves. Instrumentos como baixo ou bombos de bateria possuem uma presença, porém não é algo tão forte quanto alguns outros fones que a gente já testou. Esse é o ponto que pode mais influenciar na escolha desse fone. Se você é uma pessoa que gosta de músicas graves, pode ser que ele não atenda tanto. Agora indo para os médios, essa é a parte que mais me agrada. Vozes e guitarras soam muito bem, com uma boa naturalidade, pelo menos na maioria das músicas que eu acabo escutando. Os agudos possuem uma boa quantidade de presença, porém não de forma exagerada. Na maioria das músicas eles soam bem claros e bem controlados.
Quanto ao bloqueio do som externo, como a maioria dos fones intra-auriculares ele funciona bem, ele deixa passar parte dos graves, porém bloqueia bastante dos médios e agudos. Caso você necessite utilizar o fone em um ambiente muito barulhento, como transporte público, por exemplo, ele pode suprir bem esse papel de bloquear o som externo. E pelo mesmo motivo, ele não deixa vazar tanto a música que você está escutando. Então, caso você seja uma pessoa que utiliza com volume alto, você não vai ter o perigo de atrapalhar as pessoas que estão ao redor de você. Assim como o Mibro que a gente testou anteriormente, esse daqui, além da gente fazer o teste no laboratório, a gente deixou com o pessoal daqui para eles usarem no dia a dia, e eles vão falar agora para vocês o que eles acharam desse fone. Eu acabei não me adaptando tanto em questão à posição no ouvido, porque você tem que colocar e depois passar por cima. Para mim ainda foi um pouco estranho. Tentei usar as borrachinhas que vem incluso nele, demora um pouco para conseguir ajustar legal, e mesmo assim não me agradou tanto, mais pela questão do óculos, porque eles acabam competindo por espaço na minha orelha, e aí eu preciso tirar o óculos para conseguir acomodar as borrachinhas do fone corretamente, senão fica um por cima do outro, fica meio estranho. Em questão de isolamento acústico, me agradou bastante, eu passo por bastante áreas de tráfego, então o barulho de externo é bem alto, pessoas, carros, esse tipo de coisa, então deu uma boa atenuada, e em qualidade de som também me agradou, mas não tanto, porque como ele é bem igual a todos os níveis, grave, médio, mais agudo, algumas músicas parece pra mim que falta um pouco de personalidade, mas aí já é o meu perfil, que prefiro um pouco mais de grave. Minha opinião sobre o Moondrop, mas testando com a bateria, bastante ruído externo, com movimento da cabeça também, então força a ver como que fica o encaixe da ponteira. O produto se saiu bem pra mim. As ponteiras que estão aqui são as silicones grandes, vestiram bem. Particularmente não tenho muito problema com o encaixe de ponteira. O que me agradou foi que não veio muito ruído externo e a amplitude sonora do fone de ouvido é bem boa. Usando num celular comum. Trabalhei basicamente em 3/4 da altura e consegui tocar tranquilamente bem. Muitos produtos eu tenho que trabalhar quase no talo para conseguir não ouvir o ruído externo. O que eu não gostei particularmente, gente, é a forma como ele encaixa. Ele tem que passar por cima da orelha. E aqui, se você tem bastante cabelo, vai atrapalhar. Você tem que ficar ajeitando para conseguir colocar aqui. Para quem tem óculos também vai ser chato. Quem usa tiara também vai ser chato. Então, particularmente não me agrada. Não é o estilo de fone que eu usaria. Eu gosto muito mais daqueles que ele fica pendurado aqui. E também não gostei da forma como ele encaixa. Assim. Então eu tenho, às vezes, dificuldade de saber se ele está posicionado corretamente na orelha. Esse alívio poderia ser mais longo, ele é bem curtinho, tenho receio dele quebrar ou machucar aqui com o tempo, e também me ajudaria a saber qual que é a orientação quando eu estou colocando na orelha. O comprimento do cabo, para quem vai tocar bateria também não é ideal, principalmente se não gosta de deixar o telefone no bolso, que é o meu caso, então eu tive que colocar em um stand ali do lado, mas nada demais. Qualidade bem interessante pelo preço que se paga. Quanto à minha experiência, eu uso esse fone constantemente aqui no trabalho e ele me agrada bastante, mesmo utilizando por um longo período de tempo, ele ainda é um dos fones mais confortáveis que eu já usei. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de avaliação do Moondrop Shoe. Lembrando que a avaliação completa já está lá no site, digam o que vocês acharam aí nos comentários e até mais.